Boa noite, Farol. Tudo bem com vocês? Estão animados ou já estão cansados com tanta confraternização, com tanto dinheiro para gastar, tanto dinheiro, tanto presente para ser comprado? Às vezes cansa, né? O que eu não fico cansado é de estar aqui com vocês. É sempre renovador para mim e um privilégio. Em novembro, como a Vitória estava dizendo aqui, acabou. E agora iniciamos dezembro, um novo mês. Jesus, celebramos o nascimento do nosso Salvador, o nosso amigo. E esse mês também celebra o meu aniversário, querendo dizer que está aberto aí a agenda, calendário, lista de presentes. Ok, gente? 10 de dezembro, estou brincando, viu, gente? Mas eu faço aniversário agora em dezembro. A Cidade Luz, nome mais apropriado. A gente fala sobre luz o ano todo. E dezembro a gente já tem alguns dezembros aqui no Farol tratado do tema Cidade Luz. Eu lembro que a última vez que a gente usou esse nome para uma série foi na última mensagem, 2 mensagens da pandemia. No nosso culto presencial, foi a última mensagem, e aí a igreja teve que ser luz de outra forma, e nada mais apropriado, providencial, do que encerrar aquele período e começar outro com o tema Cidade Luz. E a gente já tem falado isso de muitas formas diferentes, fazendo alusão, inclusive, a escritos de Santo Agostinho. Ele usa muito, ele tem uma obra muito conhecida, falando de cidade dos homens, cidade de Deus, e nós somos a luz do mundo. Jesus disse isso, vocês são a luz do mundo. E nesse mês agora, a gente fala e precisa falar daquele que é luz, daquele que faz de nós luz, daquele que dá autoridade para nós dizermos que somos luz, porque a luz habita em nós. E lá no texto de Isaías, você pode abrir a sua Bíblia, e a gente vai usar vários versículos, e agora eu gostaria de ler alguns versículos com vocês. Mas durante toda a reflexão, nós vamos falar um pouquinho sobre versículos desse capítulo, e eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial para comunicar a você nessa noite. O texto começa assim: 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Porque todo calçado pesado de guerreiro e toda capa encharcada de sangue serão queimados, destruídos pelo fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. O seu domínio aumentará e haverá paz sem fim. Gostaria de orar com vocês. Senhor, que a sua palavra continue fazendo aquilo que ela tem feito em nós. Uma boa obra, constrangendo, nos alegrando, nos encorajando, trazendo esperança. Que essa palavra agora, Senhor, ela seja aceita em nós como palavra que vem do Senhor. No nome de Jesus, Pai. Amém. O surgimento das luzes é um dos primeiros indícios da época de Natal. A gente começa a procurar por aí alguns lugares que já são referência na cidade, que faz uma boa decoração. Inclusive, preciso ligar para a Prefeitura do Recife, que eu gostaria de passar pela Gamenon. O ano passado já estava decorado, gente, para eu passar com a minha filha e mostrar para ela. Não está certo isso. Procurando por aí as melhores decorações, iluminação natalina, aquela coisa legal, que lembra inclusive da infância. E a gente diz que está procurando para a filha, né? A gente não vê a hora de ver um prédio bem iluminado. E nas casas, as árvores de Natal, e quem não tem árvore, coloca em qualquer lugar, desde que tenha luz de Natal. Alguém é assim? Alguém já fez isso? Tem uma promoção numa loja ali no shopping, são 30 metros por R$30. Você pode procurar por lá, diz que tem um bônus. O Anderson, pastor aqui do Farol, só não vou falar qual loja é, mas tudo parece envolto assim, muita iluminação, muitas estrelas, muita luz, o que vem a calhar
porque nessa data, nesse período, nesse momento que celebramos o nascimento daquele que trouxe luz ao mundo, vivia-se o momento mais escuro e obscuro, de perseguição, de morte, algo terrível, algo terrível. Algumas coisas muito parecidas com o que acontece nos dias de hoje. Todas essas luzes que vivemos hoje, ela poderia soar para nós como lampejos de esperança. Olhar para tudo isso e não apenas celebrar uma data festiva com Papai Noel, muita coisa vermelha, muita coisa legal, muita comemoração de fato, muita celebração, muita confraternização, mas sem esquecer daquele que é o nosso amigo, daquele que é o nosso Salvador, daquele que é a esperança, daquele que é luz. Não são apenas, aqui não seja apenas luzes decorativas, que não seja apenas iluminação, mas que seja também uma memória daquele que é luz, luz do mundo, daquele que é o nosso libertador, daquele que pega os seus piores dias vividos durante o ano, durante os anos que se passaram, e dizer, nessa data eu celebro aquele que me traz esperança, daquele que trouxe luz aos meus dias escuros, ou daquele que traz luz imediata ao meu dia de escuridão, ao meu dia de tristeza. As trevas do mundo é o primeiro ponto de compartilhar aqui com vocês, porque não importa o que você pretende fazer em um cômodo qualquer da sua casa, desde que não tenha influência de luzes externas ou uma janela virado para uma posição privilegiada de sol ou de lua ou a iluminação do vizinho, você vai entrar num cômodo e a primeira coisa que você vai fazer, se quiser encontrar alguma coisa, é ir na direção do interruptor para que apareça a luz naquele lugar e você consiga ir na direção. Talvez como eu, você já tenha tido algum excesso de confiança e ido procurar alguma coisa no escuro, chutado a quina de algum móvel e aquela vontade de ver Jesus, de tanta dor. Alguém já chutou um móvel, a quina, aquele dedinho precioso que tem uma dor singular, mas você entra num cômodo e você procura esse lugar, que esse ambiente seja iluminado para que você sinta à vontade e seguro para procurar aquilo que você quer encontrar. E nós vivemos num mundo que é esse lugar escuro e que jamais encontraremos o caminho, jamais encontraremos luz e esperança, se nós não enxergarmos que essa realidade só pode ser transformada por Jesus, que é a nossa luz, que é a nossa esperança. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, citando Isaías 9, versículo 1 e 2, ele diz que o povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sim, uma luz raiou, o Evangelho. Ele cita Isaías dessa forma. Acerca de Jesus, João ele também ensina no capítulo 1, versículo 9 e 10, que pois a verdadeira luz que ilumina a todo homem estava chegando ao mundo. O verbo estava no mundo e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Todos reconhecem que ele era a luz. Em que sentido o mundo ele está em trevas? Em que sentido o mundo precisa de luz? Mas dessa luz, na Bíblia o termo trevas se refere tanto ao mal quanto à ignorância. Quando é mencionado isso, está dizendo do mal, está dizendo de ignorância. Significa primeiro que o mundo está repleto de maldade e de sofrimento. Essa é a realidade do mundo. Veja o que acontecia na época do nascimento de Jesus: violência, injustiça, abuso de poder, gente sem ter aonde morar, vivendo em situações de calamidade, de tristeza, de desigualdade, refugiados fugindo de opressão, famílias em cacos e uma angústia sem fim, exatamente como nos nossos dias. Parece que nós nos apropriamos de uma narrativa progressista para poder dizer que nos tempos de Jesus foram muito parecidos com os dias de hoje, mas o fato é que Jesus vivia exatamente num momento como esse, exatamente muito similar ao que alguns vivem, do que alguns muito perto de nós, nossas cidades, as nossas regiões, os nossos bairros.
ou talvez os nossos vizinhos, ou talvez alguém no trajeto para sua casa. Essa é a realidade de um mundo em trevas, de uma situação que precisava de luz, que precisava de esperança. Em outro sentido, aqui o nosso mundo está em trevas é porque ninguém sabe o suficiente, ninguém tem o suficiente para curar o mal e o sofrimento existente nele. Ninguém tem, e por isso em trevas. Não existe uma situação, não existe um poder, não existe influência, não existe recurso, não existe uma grande e ótima ideia, não existe uma nova filosofia, um novo sistema de poder e domínio que vai resolver esse caos, que vai resolver esse problema. Em Isaías, no capítulo 9, no versículo 2, o povo andava em trevas e viu uma grande luz. Viu uma grande luz. Existe uma promessa desse Salvador e o profeta anuncia. Você, na sua situação, precisa crer nisso, que andando em trevas, andando em escuridão, perdido, sem esperança, sem solução para esse problema, por mais singular ou por mais incomum que seja o seu problema, por mais vergonhoso, por mais tenebroso que seja, por mais simples aos olhos dos outros que seja o seu problema, você precisa ver essa grande luz presente para transformar a sua maneira de enxergar o mundo, e não realmente, às vezes, como desejamos ou como esperamos, mas olhar com os olhos cheios de esperança, de que Ele é a grande luz, e que de fato Ele transforma e transformará a minha realidade. No entanto, é no final de Isaías, no capítulo 8, que explica por que necessitamos dessa luz, por que necessitamos de Jesus. Nos versículos 19 e 20, vemos pessoas consultando médiuns, feiticeiros, ao invés de Deus. Isso está lá no final do capítulo. Até que o capítulo chega ao fim e diz que passarão pela terra oprimidos e famintos. Oprimidos e famintos. Então olharão para a terra e verão angústia, escuridão e assombro. Isso aqui parece manchete de jornal. Parece aquilo que vivemos. Parece os nossos amigos. Parece a gente. O que acontece aqui? Voltam-se para a terra e para os recursos humanos, com o intuito de consertar o mundo. As revoluções mostram e provam isso para a gente. Tentativas e tentativas. Tentativas e tentativas. Filosofias, políticas, líderes, nessa tentativa de mudar a perspectiva para solucionar um tipo de problema ou um tipo de rota que uma parcela muito poderosa e influente pensa que deveria ter. Recorrem-se aos especialistas, aos místicos, aos sábios em busca de solução. Sim, dizem eles, estamos na escuridão. Todos admitem isso. Eu faço isso porque nós estamos indo num caminho que não é o caminho que deveríamos ir. Dizem os influentes, dizem os poderosos, dizem você mesmo. Nós precisamos, porque o mundo é caos. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos de uma posição, porque alguma coisa está indo por algum caminho que eu acredito que não deveria ir. Ou acreditamos, um grupo acredita que não deveria. Todos em comum, acredita que tem alguma coisa muito errada. Todos acreditam que alguma coisa está muito obscura em algum lugar, em algum momento deste mundo. As pessoas afirmam o mesmo hoje, aquilo que era afirmado nos dias de Jesus. Alguns se voltam mais para o Estado, outros mais para a coisa do mercado, da economia, e outros se voltam para a tecnologia. Contudo, ambos compartilham da idêntica pretensão. As coisas estão obscuras, mas acreditamos ser capaz de pôr um fim à escuridão,
através do intelecto, através da inovação, através de algo novo que nós temos, podendo se apropriar, inclusive, dos resultados históricos, dizer, esse caminho não dá mais, aquilo foi bom em certo sentido, vamos pegar isso e mais isso, somando-se a isso, agora por esse caminho, que ainda nós não conseguimos encontrar uma solução para esse problema do mundo. Um anúncio do New York Times dizia que o sentido do Natal é que o amor triunfará e conseguiremos construir um mundo de união e paz. Essa era a manchete do New York Times, diz um amigo meu que leu o jornal, porque eu não li o New York Times, mas eu acredito muito nesse amigo meu que leu. E estava escrito isso. Em outras palavras, nós temos a luz em nosso interior, portanto, somos nós que podemos dissipar a escuridão do mundo. Você pode, nós podemos, nós conseguimos. Nós temos a força. Parece desenho animado, né? Você pode, nós conseguimos resolver esse problema, podemos vencer a pobreza, podemos vencer a injustiça, a violência e o mal. Se trabalharmos juntos, podemos criar um mundo de união e paz. Até a igreja faz isso, tirando Jesus de cena. Até a igreja. Será mesmo? Um dos líderes mundiais do fim do século XX, mais dada a reflexão, foi Václav Havel. Não sei se você é um estudioso de história e conhece, mas foi o presidente da República Tcheca. Ele ocupava uma posição estratégica a partir do qual ele espreitava em profundidade tanto o socialismo quanto o capitalismo. Nós vamos usar as duas coisas para resolver. Ao longo do tempo, ele percebeu que nenhuma e nem outra coisa consegue encontrar caminho, concluindo que nem a tecnologia, nem o Estado, nem tampouco o mercado sozinho pode nos salvar do conflito nuclear, da violência ética ou da degradação ambiental. A gente vê os jornais todo o tempo, grandes grupos, grandes encontros, grandes potências, G alguma coisa, G com algumas potências, G com mais potências, e vai indo, grupos mundiais poderosos, que quando voltam para casa estão mais preocupados com o seu poder, com a sua influência, com o seu poder de fogo. Mas ele diz que a busca de uma vida de bem-estar não ajudará a humanidade a se salvar, nem a democracia sozinha é suficiente, disse Havel. Um retorno para Deus e a busca de Deus são necessários. Foi isso que ele concluiu, que a raça humana se esquece a todo instante. Ele acrescentou de que não é Deus. Nós precisamos relembrar do significado da luz. Quando Isaías ele fala da luz de Deus resplandecendo sobre o mundo em trevas, ele usa o sol como símbolo. Malaquias fala do sol da justiça. A luz do sol traz vida, verdade e traz beleza. Nós que estamos no litoral ansiamos por um feriado com um bom dia de sol. Dias de chuva na praia não é muito legal. O Maica por aqui, preciso falar, é tão recente, né, Maica? Depois você ouve, depois você assiste essa mensagem. Ele ficou 7 dias aqui. Desses 7 dias, choveu um dia, o dia que ele foi para a praia. Então, Deus abençoe a América. No caso, Deus salve a América. Acontece, a gente deseja muito um dia de sol. O sol nos dá vida. Se ele se apagasse, a gente congelaria. É a fonte de toda a vida. Quando eu cheguei aqui, eu achei interessante, porque 22 graus o pessoal estava de blusa. Agora eu não acho mais tão interessante, porque eu tenho vontade de colocar blusa com 22 graus. Mas sem sol, o sol deixa a gente animado. O sol traz vigor. Por isso a Bíblia também diz que só em Deus vivemos, nos movemos e existimos, lá em Atos 17. Existimos apenas porque Ele nos sustenta. É Ele quem te sustenta. Ele é esse sol que nos sustenta, é Ele que dá vida, é aquele que nos coloca em pé a todo instante,
você toma seu ser emprestado de Deus, de quem Ele é. A vida, o vigor, a vitalidade está nele. Isso é verdade, não só em relação ao seu corpo físico, mas também quanto à sua alma. A sua alma. De acordo com a Bíblia, perdemos o nosso relacionamento original pleno e correto com Deus que tínhamos no início, de acordo com Gênesis 3. Essa é a razão pela qual acabaremos conhecendo a morte física. E porque hoje experimentamos também a morte espiritual. A perda do sentido, da esperança, desejos descontrolados, instigados por vícios, insatisfação profunda, perca da vontade de viver excessiva, vontade de viver a vida do outro. Essa insatisfação profunda, vergonha e lutas com a identidade capaz de mudar, ao tempo todo buscando alguma coisa, em algum lugar, e a gente só encontra nele. O sol, ele também nos mostra a verdade, traz luz. Se você dirigir um carro à noite sem acender o farol, é muito provável que você vai bater em alguma coisa. Não sei se você já experimentou perder ou desligar no escuro. Eu me recuso a andar alguma coisa com a luz apagada. Me dá um desespero isso, gente, um desespero. Uma vez a gente estava indo para o aniversário de 1 ano ou 2 do Lorenzo, e nem sei se eu contei isso para o Fábio, para a Aline, mas eu estava com a minha esposa e também estava com uma outra irmã da igreja, que ela não está aqui hoje para eu expor ela, e elas estavam me guiando com o bolo do Lorenzo no colo. E, de repente, era para a gente ir para um lugar, e a gente foi para o outro, e a rota que ele deu para retornar era no meio de um canavial, gente. E eu entrei num profundo desespero interno, porque tinha outras pessoas que precisavam da minha sanidade, dirigindo, enquanto a gente levava o bolo do aniversário do Lorenzo, que precisava chegar inteiro. Eu não sabia se eu temia mais pela minha vida ou pela do bolo, que precisava chegar. Desespero, porque não tinha muita luz naquele lugar, a não ser o golzinho velho. Se você dirigir esse carro da vida à noite com a luz apagada, você vai encontrar muito medo, muita tristeza, muito sentimento de vazio, porque a razão é que a luz revela a verdade, ela revela o caminho. A luz, ela diz que essa tristeza sua, às vezes é um desvio de rota. Que essas lágrimas, embora sejam verdadeiras, elas poderiam ser transformadas em alegria, se tivesse numa outra rota, num outro caminho. Se o sol que ilumina a sua vida fosse o sol da justiça, fosse aquele que é a esperança. A Bíblia também afirma que Deus é a fonte de toda a verdade, toda a verdade. Em primeiro plano, a única razão para você saber algo é saber de fato que Deus existe. É saber que Ele existe, que Ele é verdadeiro, que Ele é pleno. Em outro, possível você saber quem é Deus, a menos que Ele se revele a você. E eu quero dizer algo para você. Ele se revela. Ele se revela. Ele é a luz. Ele tem se revelado a você. Não viva uma vida apenas imaginando que Deus é seu parceiro e que Ele anda lado a lado e que Ele não sabe para onde está indo. Ele vai na sua direção. Ele está na sua direção, e Ele não vai como nem quem não sabe para onde vai, como nem alguém que não sabe o que está acontecendo com a sua vida. Ele sabe. O sol, ele é belo, a luz deslumbra e dá alegria. Essa é uma verdade literal. Muitos sofrem de depressão em locais onde há muita pouca luz. Há muita pouca luz.
Em determinadas épocas do ano, em alguns lugares, ficam meses sem a luz. Nós precisamos da luz para ter alegria. Isso é em sentido literal, mas no sentido espiritual. A ausência de Cristo na sua vida adoece a sua alma. Há uma frase famosa de Santo Agostinho que diz que o nosso coração não tem sossego até encontrar descanso em Ti. É que às vezes o nosso coração está no lugar errado, e aí a gente não encontra essa paz, a gente não encontra essa beleza, a gente não encontra contentamento. Os nossos olhos estão em busca daquilo que é mal, em busca daquilo que é trágico, em busca daquilo que é problemático. Eu estou com um problema na minha vida, as pessoas estão com um problema, o mundo está com um problema, é verdade, mas é como se Deus não tivesse se revelado, não tivesse se manifestado. É como se Ele não se fizesse presente na sua vida e na sua história. Agostinho, ele acreditava que mesmo quando você parece desfrutar de outra coisa qualquer, Deus é a sua real fonte de alegria. Deus é a sua fonte de alegria. Independente de qualquer coisa. Você crê nisso? O que você ama vem dele. Vem dele. Toda alegria se encontra na verdade que Deus é. E qualquer coisa que você desfrute é derivado dele. É graça, é presente, é mérito. É como entender que tudo de ruim que eu faço, é eu mesmo que eu faço. E tudo de bom que eu faço vem de Deus. E essas coisas boas é de Deus mesmo, não é de outro lugar. A beleza, tem beleza, Ele quer revelar beleza a você. Ele quer revelar isso aos seus olhos. Luz da graça, a luz da graça. Mas como essa luz ela pode se tornar nossa? Como eu posso se apropriar dessa satisfação, dessa alegria quando os dias parecem tão maus, quando o mundo é tão quebrado? Como? Observe que não está escrito apenas porque um menino nos nasceu, mas está escrito também, um filho nos foi concedido. Trata-se de um presente que só pode ser seu, se você estiver disposto a recebê-lo. Só pode ser seu, se você desejar. O versículo 5 sugere a mesma coisa. Fale de uma grande batalha. Porque todo o calçado pesado de guerreiro e toda a capa encharcada de sangue serão queimados e destruídos pelo fogo. Esse conjunto de imagens vívidas significa que a grande vitória sobre o mal não exigirá força sua, não exigirá força nossa, não necessitaremos desse pesado calçado do guerreiro, não vamos precisar dessa armadura pesada, lembrando de Davi, queriam encher ele de armadura, de peso. Olha, você não precisa disso, não precisa. Tudo isso, derreta, queime. Outra pessoa irá lutar no seu lugar. Outra pessoa fará isso por você. Mas Isaías, ele não acaba por aqui. Você tem de esperar até chegar aos cânticos do servo em Isaías 42 ao 55, nos quais o profeta apronta para um misterioso libertador. É que a nossa vida não acaba nesses dias de luta, nesses dias de tristeza, de ausência de beleza. Mas lá no 53:5 ele diz que ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa da nossa maldade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e os seus ferimentos, e por seus ferimentos, nós fomos o quê? Sarados, curados, por ele, por ele, por ele. É somente por ele, seja lá qual for a sua história, seja lá qual for o seu ponto de vista, seja lá qual for as lentes pela qual você enxerga o mundo, enxerga esse caos, é por ele. Ao ir para a cruz, Jesus pagou a pena pelo nosso pecado. Ao ir para a cruz,
Ele trouxe para nós esperança. Quando confiamos na obra de Cristo, em nosso benefício, nós somos libertos. Ao invés de confiar nos nossos próprios esforços, Deus ele nos perdoa, Ele nos aceita e nos dá o Espírito Santo, que nos renova de dentro para fora, traz força aos fracos, traz esperança aos oprimidos, dá alimento aos famintos, esperança aos desesperançosos. Ele faz tudo aquilo que nada neste mundo, nenhuma força, nenhum poder, nenhuma filosofia poderá fazer. Natal ele tem relação com troca de presentes, não é verdade? Mas considere como é desafiador receber determinados tipos de presentes. Alguns deles nos obrigam a engolir o orgulho. Imagine você abrir um presente logo pela manhã de Natal e esse livro é um livro de dietas. Ok? Você ficaria feliz? No meu caso, eu acho que seria um certificado de gordo, no meu caso, e alguém está dizendo você precisa mudar a sua vida. Eu gosto muito de livro, amigos, mas você não precisa me dar este presente. Você então abre o próximo embrulho de presente e você descobre que você é orgulhoso, porque o título desse livro é Superando o Egocentrismo. O que você acha de receber um livro desse? Cuidado com o livro que você dá, meus amigos. Não compre qualquer livro na prateleira da Americana para dar de presente. Alguns de nós poderia ficar muito chateado. E se você disser um muito obrigado, é aí que você está validando mesmo aquilo que você recebeu. Porque eu sou um gordo insuportável. E alguns vão dizer que eu estou sendo gordofóbico aqui. Eu não acredito nisso. E aí você pensa, que tristeza. Eu estou validando aquilo que eu sou. Em outras palavras, alguns presentes são muito difíceis de receber. Muito difíceis de receber. Porque fazê-lo é admitir os próprios defeitos, fraquezas, necessidade de ajuda. Já aconteceu isso com você? Recebeu alguma coisa que você sabe que é importante para você, mas dói? Você já recebeu um presente assim? Um presente que o embrulho dele parecia outra coisa e quando você recebe aquilo te machuca? Talvez em algum momento um amigo seu descobriu que você estava passando por problemas financeiros e te procurou para oferecer uma grande soma de dinheiro e assim tirar você do apuro. E se isso já lhe aconteceu, provavelmente você descobriu que receber o presente significa engolir o orgulho de admitir que você tem problemas financeiros. Interessante. Nunca um presente lhe foi oferecido. Nunca um presente que lhe foi oferecido o fez engolir o seu orgulho com tanta profundidade quanto o presente de Jesus o é para nós. O Natal significa que nós estamos tão perdidos, tão incapazes de nos salvar, que nada menos do que a morte do seu filho, do próprio Filho de Deus, poderia nos salvar. O Natal é admitir a nossa necessidade. O Natal é admitir a nossa pobreza. O Natal é admitir o nosso orgulho. O Natal é admitir que a vida não tem outro sentido se não for por Ele. Fez mais sentido a história de antes, né? Coisas que dói. O presente de Jesus, o presente que recebemos de Deus em Cristo, precisa trazer esse significado. Antes de trazer alegria, celebração, precisa trazer constrangimento, arrependimento. Essa luz, ela traz muitos aspectos, mas também revela o quanto nós precisamos disso. Para aceitar o verdadeiro presente do Natal, você tem que admitir que é um pecador. Precisa ser salvo pela graça.
precisa abrir mão do seu controle da vida. Olha que importante isso, na cultura de autonomia. Para aceitar esse presente de Jesus, você precisa abrir mão do controle da sua própria vida. Você precisa, inclusive, abrir mão da sua tristeza, inclusive da sua alegria. Para aceitar esse verdadeiro presente, você tem que admitir quem você é. A sua regeneração espiritual e eventual grandeza serão alcançadas percorrendo o mesmo caminho. O mesmo caminho. E C.S. Lewis, ele expressa isso com perfeição, falando dessa encarnação, daquilo que ele representa para nós. Ele desceu para se tornar grande. É isso que ele fez. E C.S. Lewis diz que enxergamos um novo princípio-chave em Jesus. Porque o poder do Altíssimo, à medida que Ele é de fato Altíssimo, Ele desce. Ele desce. O poder do maior de incluir o menor. Em toda parte, o grande se insere no pequeno. O poder de fazê-lo é quase o teste da sua grandeza. Ele é tão grande e poderoso que se fez homem. Na história cristã, Deus desce. Das alturas do ser absoluto, Ele desce para o tempo e o espaço e para a humanidade. Para você, para nós. Para entregar o presente, para ser o presente. Para nos humilhar e nos colocar de novo redimidos no lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Quando Jesus ele morre na cruz, as trevas desceram sobre a terra, a luz do mundo penetrou as trevas a fim de nos trazer para a maravilhosa luz divina. Essa luz que emerge na escuridão e revela a condição, a necessidade da criação humana de ser redimida. Essa é uma verdade fundamental a partir da qual podemos prosseguir para aprender o verdadeiro sentido do Natal. Para você discernir qualquer coisa no Natal, você precisa discernir a sua condição de receber aquele que é luz. Para você refletir e praticar aqui durante esses dias. Primeiro, que o mundo é um lugar escuro e jamais encontraremos o caminho ou enxergaremos a realidade, a menos que Jesus seja a nossa luz. A menos que Jesus seja a sua luz. Ninguém sabe ou tem o suficiente para curar o mal e o sofrimento existente no mundo. Só Jesus. Eu vou dizer isso aqui de outra forma. Você não sabe ou tem o suficiente para curar o mal e o sofrimento existente em você. Jesus tem. Quanto aos dias maus, você volte-se para a terra e para os recursos humanos com o intuito de consertar o mundo, recorre aos seus especialistas, aos místicos, aos sábios em busca de solução, ou você volta-se para Jesus? O que acontece quando os dias são maus? Para onde você corre? A quem você recorre? O que é que você faz? E por último, essa luz que resplandece sobre você, com toda nova vida, verdade e beleza que ela traz é concedida como um presente. O único modo de recebê-la é admitindo tratar-se de uma graça imerecida. Você pode ficar em pé, gostaria de orar